Oi, gente. Voltando aqui para comentar Sabedoria Pastoral, trilhando o caminho entre a ingenuidade e o cinismo, de David W.F. Wong. Capítulo 5, de pés descalços na Índia. Como definir um país que tem 2.000 castas e subcastas, 1.300 línguas e dialetos e 450 maneiras diferentes de cozinhar batatas? Aí tem uma frase de Khalil Gibran que eu achei top. Não esqueça que a terra adora sentir seus pés descalços e que o vento anseia por brincar com seu cabelo. Ai, que lindo! Aí ele conta um pouquinho que ele está em Katmandu, no Nepal. Enfim, o seguinte. É bem profundo o que eu quero falar, apesar do trecho ser bem pequeno. 2.000 castas e subcastas. Quando a gente fala em castas, é até difícil da gente tentar trazer para nossa realidade, né? Porque graças a Deus nós não temos isso aqui no Brasil. Que isso está correlacionado com a religião deles, né? Dos indianos. Mas eu fico tentando trazer isso para cá, casta, né? E casta dá a impressão como se fosse uma sentença, sabe? Você pertence a isso, uma limitação na sua vida, entendeu? Você é isso e pronto. E essa é uma limitação por quê? É porque eles colocam isso na vertical, entendeu? E eu acho que, pelo que eu me lembro, a religião deles acredita em alguma espécie de personagem, um corpo, né, no qual a casta principal é a cabeça e aí vai descendo até os pés. Então, o posicionamento das castas é algo bem limitativo, preconceituoso e que traz muito sofrimento para as pessoas. As pessoas, elas ficam limitadas a se relacionarem, a se casarem, né? Eu sou dessa casta, você é de outra. Nós não podemos nos casar. Nós não podemos almoçar juntos. Nós não devemos nem conversar. Nós não podemos ser amigos. 1.300 línguas e dialetos. Pelo que eu me lembro, a separação das línguas não é o que a gente vê hoje, né? Como, você sabe falar muitas línguas, que ótimo. Não, foi um castigo. Então, assim, quanto maior a dificuldade que nós temos de entrarmos em entendimento, né? Para a gente poder conversar e se entender, pior. Entendeu? Ou seja, é um castigo, não é uma dádiva. Então, 1.300 línguas. E quando a gente... Eu sempre tive vontade de conhecer a Índia, não conheço ainda. Tive um professor de geografia que conheceu e disse que é muito triste lá, né? Muito pobre, aquele rio parece Rio Ganges, né? É muito sujo. Ali em volta eles fazem algumas cerimônias, tem corpos boiando, mortos, né? Aí eles fazem velórios e fazem, enfim, tem muitas
corpos mortos e as pessoas se banhando, as pessoas... É muito feio, muito sujo aquele rio e as pessoas sofrem muito, né? Então parece que a impressão que eu tenho é que quanto maior são as divisões e as subdivisões, tanto entre a qualificação das pessoas e as línguas, é como se fosse uma carga de complexidade, de dificuldade, a palavra melhor é essa. Eu torno as coisas mais difíceis nesse país, ou nesse lugar, nessa empresa, ou entre nós, soa como um castigo, entendeu? E aí essa frase aqui, não esqueça que a terra adora sentir seus pés descalços e que o vento anseia por brincar com seu cabelo. Isso me lembra muito o Éden, né? Pés descalços, o vento. Isso me lembra muito que nós viemos todos do mesmo lugar. Que no fundo, nós somos todos iguais, né? Que não... E aí eu pensei o seguinte, para que haja essa divisão de 2.000 castas e subcastas, não é assim eu chegar... Imagina que alguém chega aqui no Brasil e fala assim, ó, a partir de agora, nós vamos ter 2.000 castas. E você vai fazer parte dessa, você vai fazer parte daquela, ó, você não pode ser amigo de fulano, você não pode casar com a fulana, você não... E as pessoas vão ficar assim, você tá louco. Entendeu? Agora, por que funciona lá na Índia? Porque uma ideia entrou na cabeça de uma pessoa e de todas as pessoas. Então, qualquer realidade que está aí fora é porque está também dentro da cabeça das pessoas. Entendeu? É isso que faz eu pensar que existe algum lugar que é melhor que o Brasil? Existe, vários, né? O Brasil não é o pior lugar, mas também não é o melhor. Isso significa que a realidade que a gente tem aqui, ela provém das nossas crenças. Entendeu? Se existe um lugar melhor, e claro, eu vou trazer o Japão, né? Porque é onde eu morei. É porque lá eles acreditam em outras coisas. E por isso lá funciona de uma outra maneira, na qual faz com que o país seja melhor para a população, mesmo para aqueles que são de fora, como eu que trabalhei lá, né, os brasileiros que trabalham lá. Então tudo provém das nossas crenças. Se a Índia é assim, é porque ela acredita que ela é melhor assim. Entendeu? É o que eu acredito sobre as pessoas, elas acreditam no sofrimento. Então, eles acreditam que não é possível uma pessoa ser feliz não sendo dividida em 2.000 castas. E que não, as pessoas não podem ser amigos ou se casarem livremente, ou, entendeu? Mudarem de status social, enfim. Da maneira como você acredita, assim você é. É claro que isso não é em relação ao indivíduo, é a massa, né? Porque, como eu disse, uma pessoa
não consegue, né? Se vier um indiano para cá e dizer, ó, a partir de agora vocês... Não é assim tão simples, né? Por isso que às vezes fazer mudanças também é complicado, né? Quando você pensa em mudar um país. Agora, é mais fácil você mudar a sua vida e mudar a sua família, né? E aos poucos ir impactando. Tanto que, pensando em Jesus, né? Ele vem falar do homem manso. O que é homem manso? O judeu nunca foi manso. Roma não era manso nada. Todos eles eram violentos. O homem, ele se tornou violento, né? Depois que ele caiu. Depois da queda, ele se tornou extremamente violento. Então, Jesus vem falar do homem manso, e aí ele morre, aí ficam os discípulos, né? E aí tem algumas mortes estranhas ali, que eu acho. Tem um casal, né, que eu acho que era discipulado ali por Pedro, e eles fazem uma venda, e eles não dão totalmente o dinheiro para a igreja, e Pedro fica bravo, se eu não me engano, e o casal morre de uma forma muito estranha. E os primeiros cristãos, já com a Igreja Católica, eles promovem as cruzadas, a Inquisição. Tem um filme que chama Ágora, né? Eu sempre falo, que ali mostra um lado que eu não sei se é verdade, né? Tem gente que diz que é mentira, eu não sei. Que os primeiros cristãos, eles matavam também, né? Inclusive tem uma cientista que ela faz importantes descobertas sobre astronomia. Só que com a queimada da Biblioteca da Alexandria, se perde todo o trabalho dela. Então, depois vem outra pessoa, um homem, e faz a mesma descoberta e coloca o nome dele, né? Só que, na verdade, ela já tinha descoberto aquilo bem antes. E acho que ficou pouco registro sobre ela, porque ela foi assassinada. E ali no filme mostra que ela tinha sido assassinada pelos primeiros cristãos. E eu fiquei pensando nesse filme, né? E uma das coisas que eu pensei, será que isso faz sentido? Daí eu busquei na lembrança quem eram os discípulos, quem eram os discípulos, né, os primeiros cristãos. Eles eram violentos? Daí eu lembrei de várias passagens que os discípulos estão com Jesus e eles incitam Jesus a ser violento. Não, Jesus, vamos pegar a espada, vamos lá, vamos acabar com eles. Eu acho que Pedro, né, quando vão prender Jesus, também decepa a orelha do soldado romano. E Jesus sempre fala para eles, não, eu não quero violência, não faço isso. Mas não tem jeito, entende? É a natureza deles. Eles vieram de um Senhor dos Exércitos. É difícil para eles aceitarem agora que a fé não está correlacionada com o exército, mas um exército espiritual, né? Lutar com oração, com jejum, fazendo bem ao inimigo. Para eles é difícil entender que a verdadeira fé é amar o inimigo e não confrontar e exterminar o inimigo. Enfim, eu queria compartilhar tudo isso com vocês e eu acho que há bastante de violência no ser humano, há bastante essa... Pensando agora na natureza, porque o autor traz uma frase do Khalil Gibran que me lembra o Éden, sobre os pés descalços, quer dizer, o contato com a terra e o contato com o vento.
o ser humano ele gosta de complicar as coisas, né? E ele vê na complicação como se fosse uma prova de que ele é superior, mas é o oposto, né? As coisas elas podem ser mais simples. Falar a verdade te leva a resolver as coisas. E mentir, você vai ter que criar uma outra mentira para cobrir aquela, uma outra, entende? Separar as pessoas, acreditar, né, que não é possível, por exemplo, eu fiquei pensando, né, por esses dias, não era possível mesmo curar no sábado? Lógico que era. Já era possível antes de Jesus. Não era possível mesmo perdoar pecados? Lógico que era. Sempre foi possível perdoar pecados. Eles que não queriam. Eles não queriam abrir o coração deles para perdoar. Eles achavam muito mais fácil odiar do que amar. E realmente, amar é muito mais difícil. Requer muito mais fé, entrega, entendeu? Odiar é muito mais fácil. E muitas vezes é isso, só que é fácil reconhecer no país do outro, na família do outro, na vida do outro, aquilo que eu chamo de consenso sórdido, né? O difícil é que a gente tem que procurar no nosso país, na nossa casa, na nossa família, em nós, onde estão, sabe, essas crenças que limitantes, né? O que dizem hoje. Jesus, Jesus sempre está falando isso para mim. Os campos estão prontos, os campos estão prontos. Já está tudo aí desde sempre, desde o Éden já está tudo aí, mesmo que o homem tenha caído, já está tudo aí. Só não faz porque não quer, entendeu? Não quer. Qual a diferença da Índia, o Brasil? Lá também tem terra, lá também tem água, lá as pessoas são como nós, de carne e osso. Por que eles têm que... Mas eles têm que acreditar que pessoa da casta tal não pode... Desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas eu entendo que essas castas trazem muito sofrimento para eles. E se eu não me engano, eles também não têm liberdade de religião. Mas as crenças nossas também trazem sofrimento para nós. Eu acho que o Brasil, assim como Jesus falou, os campos estão prontos. Tudo que a gente sofre, tudo que o Brasil é porque ele acredita que ele só pode ir até aí. É que ele acredita que o povo sendo tratado assim é melhor. Que as pessoas têm que sofrer porque sofrer é bonito. Porque ganhar pouco e fazer milagre com quem ganha tem que ser assim. Sabe? Para que o povo mostre que ele é forte, né? Que ele é honrado, que ele é herói. É o que as pessoas acham, entendeu? Aquilo no qual você acredita, assim é, ou pelo menos a maioria, né? Eu tenho pensado bastante nisso, né? Eu tenho pensado nesse poder individual e no poder da massa ao mesmo tempo. Onde é que fica a nossa liberdade, né? Será que eu devo acreditar no que todo mundo acredita? Ou uso do meu poder individual, sabe? Para fazer um movimento. Sabe o que é um movimento bem fraquinho? Você imagina um adulto lutando contra
sei lá, um bebê. Então, é semelhante assim, você dá uma pernada em alguém que é um gigante. E aí eu fico pensando, se eu me uno à massa, e mesmo que eu não acredite no que a massa fala, eu tenho muito mais força, entendeu? Quando eu me uno a uma massa. Ou eu escolho fazer um movimento bem fraquinho, porque eu sozinha sou fraca. Mas foi o que Jesus decidiu. Ele não quis se unir aos fariseus, a Roma. Ele preferiu dar um peteleco bem fraquinho, mas que fez a diferença. E isso significa que não se vender, né? Não desanimar, não se entristecer, mesmo quando as coisas não estão dando certo, você não está obtendo resultado. Você se unir sim a alguém que é mais forte que você, desde que vocês acreditem na mesma coisa. Não por desistência, entendeu? Não por desistência, mas por um propósito, o que é muito diferente. Por isso que em cenários horríveis vão surgir heróis. E os covardes, eles vão se juntar a essa massa, entendeu? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas não estão contentes com algumas situações. Por exemplo, se pegar a Índia, muitas pessoas não estão contentes com algumas regras ali, preconceituosas, né? Por exemplo, na época da escravatura, tinha muita gente que se reunia escondido, né? Porque não podia fazer reunião aberta. Para isso, para aquilo, em vários cenários de opressão. E sempre tinha os covardes, ou que deduravam, ou que, entendeu? Que se uniam a essa massa não porque concordavam, mas por covardia, para obter mais força. Assim como foi o que Judas fez, né? Então, às vezes, você tem que escolher perder para que você possa ganhar. Você dá um peteleco, você tem uma força tão pequena que as pessoas vão rir de você. Sério que você está indo lutar com isso? Mas pelo menos isso é de verdade, né? Isso é meu. É isso no qual eu acredito. E aí, às vezes, infelizmente, o resultado, ele, lá na frente. Mas é um resultado que ele perdura, entendeu? É um resultado que ele perdura, porque sim, os mais fortes, eles não vencem. Sabe? Eles não vencem. E Deus sabe dar força conforme o tempo passa para as ideias que são importantes e que podem fazer a diferença no mundo. O problema é quando tanto as pessoas que machucam quanto as pessoas que são machucadas nesse processo, ambos acreditam que merecem, sabe, esse tipo de vida, esse tipo de circunstância. Aí nada muda mesmo, entendeu? Eu escuto agora um choro de sofrimento. E esse choro, o que Deus está me mostrando, é um choro do povo escravizado pelo Egito. Que só houve mudança naquele tempo porque o povo chorou, e chorou alto, para que Deus ouvisse, por bastante tempo.
Porque se você engole seu choro, faz cara feliz e diz para Deus que tá tudo bem, então ele lá de cima vai falar para você, então tá tudo bem, eu não vou mudar nada na sua vida. Mas se você reconhece, se você bate a porta, ele tudo fará por você. Entendeu? É isso que eu vejo. Deus pode mudar o Brasil. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua circunstância. Tchau, Deus abençoe vocês.